Olá, saudações. Aqui estou eu começando esse novo ciclo com um, uma- um projeto que eu tenho há algum tempo, que é divulgar uma nova, velha ciência que eu tenho estudado e sentido muito sintonia. Ela sai eh, dos moldes da ciência convencional. E eu acho isso bom, não tenho nada contra, quer dizer, tenho algumas coisas contra a ciência que está aí. Eu sou de formação acadêmica em ciências, física, e sempre gostei muito, estudei muito, e teve um ponto que eu percebi, e isso não é só a minha opinião, muitos cientistas ao redor do mundo pensam e sentem da mesma maneira, que a ciência se desvirtuou um pouco do seu caminho. É preciso sempre, para desenvolver algum projeto dentro das universidades ou das instituições, algum tipo de financiamento. E ou isso vem de instituições governamentais ou vem de entidades privadas. E isso acaba criando um, um certo compromisso, como se um cientista não só não pudesse pesquisar dentro da linha que ele acha mais interessante, como muitas vezes não consegue publicar o seu resultado ou a sua opinião, porque sai dos moldes da instituição que investiu o dinheiro ali. Então, acontece também uma questão de muito ego, infelizmente, muitas estrelas que acham que alguma opinião contrária vai ofuscar o seu brilho pessoal. Então, o brilho pessoal fica acima do brilho que a ciência poderia ter por si só. De qualquer forma, eu sigo uma linha diferente, uma linha que começa com o universo holográfico do David Bohm, passa pelas pesquisas com a quarta fase da água e outras descobertas que eu vou colocar aqui um vídeo, o próximo vídeo vai ser sobre um artigo do Gerald Pollack, falando que tudo indica que nós não respiramos o gás oxigênio, mas sim o nosso organismo trabalha a carga eletrônica. E é um artigo muito interessante, muito bem colocado, faz muito sentido. Sigo a linha das pesquisas do austríaco Victor Schauberg sobre o seu trabalho, principalmente com a água, mas energia realmente livre. Enfim, sigo uma linha diferente do John Keely, que também tem uma visão muito
especial do que é matéria, energia e como trabalhar esses conceitos, e o Walter Russell, que trabalhou junto com a sua esposa, Lau Russell. Embora muitos dos nomes que eu citei aqui não tenham uma formação acadêmica natural, ter frequentado uma universidade, títulos, etc. e tal, são mentes brilhantes que, através da observação ou de insights, acessaram um conhecimento que para mim faz muito sentido. Então, não sei vocês, mas o que eu gostaria de fazer, o que eu quero fazer é não angariar seguidores, pessoas que concordam com isso ou não concordam com isso. O que eu pretendo é apresentar essas ideias, né? Afinal, ciência é isso, né? É ideias, uma ideia, outra ideia. Na verdade, a gente não tem confirmação de nada e certeza de nada, né? Se você for olhar para a ciência convencional que está aí, você vai chegar à conclusão que tudo o que você faz é acreditar em alguém. Acreditar no que ele está falando, acreditar numa medida e mais, acreditar na interpretação que ele deu para a medição que ele fez. Não dá para saber se é isso exatamente, né? E a ciência tem, na verdade, criado novos elementos, novas entidades, literalmente para tapar buracos, né? Quando as coisas começam a não andar bem, dá um problema, ok, então vamos criar uma partícula nova, uma energia nova, e aí a gente dá qualidades e propriedades para essa nova partícula, nova energia, que aí vai ficar de acordo com a teoria. E, na verdade, com a matemática, principalmente, né? Porque hoje tem acontecido muito isso, sabe? A, a, a observação, os experimentos em laboratório têm que estar condizentes com uma teoria ou uma base matemática, mas principalmente com uma teoria que geralmente está fundamentada em algum cálculo matemático. E aí, de repente, a gente está negando a observação, negando o que a gente está vendo, porque ela não está de acordo com alguma teoria, né? E isso, para mim, é extremamente esquisito, né? Eu não sei para vocês, para mim é muito esquisito. E a proposta hoje é falar sobre como o Walter Russell entendia os elementos químicos. E eu confesso que eu comecei por aí e teria sido mais adequado eu começar das ideias básicas, os princípios básicos para chegar até aí, mas eu vou apresentar alguma coisa do básico da ideia dele, que chega na tabela periódica dentro da visão que ele tem. Então, não é que a tabela periódica está errada, mas a abordagem, a visão dos elementos químicos é diferente. E eu senti muita vontade de apresentar
né? Isso. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou aqui compartilhar. Peraí, eu vou compartilhar a minha tela. Ok, então aí estamos, né? Essa nova visão, e que pode até parecer um pouco paradoxal, mas ela até se ajusta melhor à visão da física quântica, né? Que a física quântica também é outra história, não que o que a física quântica está apresentando, né, não seja, não gosto dessa palavra, correto, mas que não seja adequado, digamos assim, que não seja, não tem possibilidade de ser assim, mas é um pouco da interpretação que é dada. Mas vamos continuar aqui na nossa apresentação. Então, tudo começou com Dmitri Mendeleev, né? Isso a gente aprende logo nos primeiros anos, né, da escola, que esse físico russo foi o criador da tabela periódica que a gente tem até hoje. Ele criou, vocês estão vendo aí, em 1869. E eu quero colocar aqui algo que é muito comum e que eu estou colocando porque eu não vejo as coisas de maneira separadas, e eu acho que é um pecado, digamos assim, que a ciência convencional está cometendo. Mendeleev, né, trabalhava arduamente, né, nos elementos químicos, e ele tinha fichas, né? Sabe quando às vezes a gente faz ficha, né? Coloca alguma coisa numa ficha dentro de um arquivo. Antigamente a gente fazia assim com nomes de pessoas, né, dados cadastrais, né? Então cada pessoa ocupava uma ficha e ia lá num fichário em ordem alfabética, né? Mas Mendeleev trabalhava assim. Então cada elemento químico tinha uma ficha. Mas ele não estava satisfeito, né? Ele sentia que teria uma ordem aí, mas ele não entendia, né, que ordem, né, que poderia ser. E aí é um relato dele que ele foi dormir e sonhou. E no sonho ele teve um vislumbre do que é a tabela periódica que a gente conhece hoje, né? Então, ele teve um insight, né, durante o sono, durante um sonho, né? E, e isso conecta profundamente um mundo que a gente costuma chamar material, lógico, de um mundo intuitivo, que trabalha numa energia mais sutil, numa energia que os nossos 5 sentidos físicos não alcançam, mas por vezes a gente consegue esse contato. E aí nós entramos num contexto que chamamos holístico, onde é mais abrangente, ele abraça o lógico, o físico, o material, o observacional, com algo que transcende, né? um, um haha, né? Um insight, uma percepção mais funda, né? Que a gente não sabe bem de onde vem, né? Mas vem. Ok. Então ele acordou
e montou no chão do laboratório dele as fichas da maneira como a gente conhece hoje a tabela periódica. A tabela periódica de Mendeleev tem 118 elementos químicos que são organizados pelo número atômico, né? Hidrogênio 1, hélio 2 e por aí vai, ok? Muito bem. Eu vou chegar agora em Russell. O Walter Russell, ele foi uma pessoa assim multitalento, né? Ele foi músico, um escultor brilhante, tem esculturas maravilhosas que ele fez, um pintor, também tem quadros assim bem conhecidos, não vou dizer famosos, mas bem conhecidos, e foi um filósofo, e acabou que a gente quase pode dizer que ele foi um cientista. Ele teve um momento, aos 50 anos, em 1921, ele entrou num estado alterado de consciência e ficou nesse estado por cerca de 39 dias, escrevendo o que ele estava acessando. Ele recebeu, então, todas essas informações, muito conhecimento do que eu gosto de chamar do campo, né? E concentrou tudo numa publicação, o The Universal One, o Um Universal, e enviou para vários cientistas, né, ao redor do mundo. Claro que ele não foi aceito, foi recusado, como muitos deles, mas enfim, em 1926 ele apresentou, né, para o mundo uma primeira versão da tabela periódica dos elementos químicos em oitavas, como se fossem oitavas musicais. Posteriormente, conversando, né, com a sua esposa, Lau Russell, eles davam cursos, trabalhavam juntos, ela também era escultora, filósofa, e ela falou sobre a percepção dela de não ser 10, ser 9, porque é um fundamento que vem da escola pitagórica, né? Que nós temos as energias de 1 a 9, e depois elas se repetem em outras oitavas e a gente pode reduzir tudo de 1 a 9, né? Enfim. E aí vocês veem que eu usei a palavra percepção e coloquei a etimologia da palavra, porque eu gosto muito de pesquisar isso, essa origem, né? Porque ela carrega a palavra de significado. Então, quando a gente fala, não está só falando feito papagaio, né? Só falando. A gente, né, sabe o que está falando, tem uma intenção e uma energia naquilo que nós estamos falando. E aí vocês veem que a palavra percepção, ela vem do latim percipere, que quer dizer agarrar com a mente, tá? O per é um sufixo que é totalmente, e o capere, pegar, agarrar. Então, é um processo, eu diria, com uma certa semelhança ao do Mendeleev, né?
que ele estava trabalhando, a mente dele já estava naquele foco e quando veio algum tipo de estímulo, agarrou com a mente, né? A mente encadeou aquilo, a mente integrou, fez essa ligação, né? E é o que aconteceu com o Russell, né? Então, em 1957, ele apresentou a sua tabela, a sua versão, né? Não vou dizer da tabela dos elementos químicos, só que a dele tem 121 elementos. E nós vamos ver onde está essa diferença, né? Que ela foi, inclusive, anunciada, alguma coisa foi anunciada antes, tá? Muito bem. Antes de eu mostrar para vocês a versão dele, né, de como os elementos químicos se distribuem, vou manter isso um pouquinho mais em suspense, porque eu quero apresentar alguns conceitos que ele trabalha para entender melhor a tabela periódica ou esta apresentação dos elementos químicos. Muito bem. A ideia básica, né, do Russell sobre tudo, sobre o universo, é isso. É similar a uma gangorra. Ou podemos dizer ao símbolo do infinito, tá? Mas vamos deixar assim, uma gangorra. Na gangorra, vocês observam aí na figura que existe um centro, né? Opa, mudei aqui. Existe um centro que se mantém fixo, estável, ele não se move, né? E a partir desse centro se expandem, vamos chamar, duas forças, duas alavancas, não? Duas projeções. E essas projeções, elas se equilibram. Então, por exemplo, pode acontecer uma situação das duas figuras aqui estarem equilibradas na posição horizontal. Mas o que acontece é um movimento, né? O universo está em movimento, tudo está em movimento o tempo todo. O que essa gangorra aqui, em movimento, o que acontece? Quando um lado abaixa, o outro sobe. Quando o outro sobe, o outro lado desce. Então, existe essa compensação, né? E isso é simultâneo. O que o Russell diz é que o universo é assim. Quando aí nós vamos entrar num campo que eu parto deste princípio, pode ser que você aí não parte desse princípio e vai parar de assistir esse vídeo aqui, ok? Tudo bem. Existe uma fonte, né? Um criador, chame como quiser. Para não envolver conceitos religiosos, né, que não é o caso, não é minha intenção e eu não faço isso e não acredito nisso, mas, né, eu acredito que existe uma fonte que cria, porque eu acredito que o universo e tudo que existe nele não é filho de chocadeira cósmica, né? Mas existe esse criador. E dá até para fazer uma
analogia um tanto quanto longínqua, mas conosco, né? Nós criamos, e nós criamos a partir de onde? Né? Quando tem uma ideia, né? Surge uma ideia. Essa ideia gera algum tipo de movimento. Ou eu vou pegar um papel, vou desenhar, vou para o computador e vou escrever, ela gera algum tipo de movimento. Quando esse criador pensa, ele tem uma ideia, gera movimento, o movimento da gangorra. Algo, esse conteúdo, essa ideia se manifesta no campo. Só que aí eu vou colocar, porque isso tem a analogia, eu entendo o mesmo princípio com a ordem implicada e a ordem explícita do físico David Bohm. Então, ou as coisas estão numa ordem implicada, elas estão no campo, ou elas estão aqui numa ordem explícita e tem manifestação, uma manifestação que é uma projeção, porque o nosso universo é holográfico e que é perceptível aos nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos físicos sentem essa projeção como realidade, através do tato, da visão, da audição, do olfato, né? Dos nossos 5 sentidos. Né? Então, é isso. O universo, o tempo todo, tem esse movimento. É um movimento que manifesta de um lado, mas ele está do outro. Só que para manifestar desse lado, a energia vem do lado oposto. E o universo faz essa troca o tempo todo. Isso é o batimento do coração do universo. Quer um exemplo? Pensa na sua respiração, tá? Quando nós inspiramos, o nosso pulmão está vazio, né? Está esgotado. Não tem nada ali. Não tem energia, não tem matéria, não tem ar, não tem nada. Quando nós inspiramos, nós retiramos do ar que nos circunda o que nós precisamos, inalamos e vai para o pulmão. Então, essa parte, ela foi esgotada daqui, entre aspas, né? Ela foi retirada do ar que nos circunda e foi aqui para o nosso pulmão. Quando nós exalamos, expiramos, o nosso pulmão vai perdendo força, perdendo energia, perdendo potencial e entregando para o ar que nos cerca. E essa é a gangorra, que vai além da gangorra. Na próxima tela eu vou apresentar, vai dar para entender um pouco melhor isso, tá? Para Russell, só existem 2 forças, gravidade e radiação. Só que o conceito do Russell de gravidade não é o conceito da física que está aí, que é o G, que é a força de atração entre 2 massas, né? É a força que uma massa exerce sobre a outra, que aí veio Einstein que diz que a massa é a deformação do espaço, ou o quanto o espaço deforma, e isso é a massa que está ligada à deformação do espaço. Para Russell não é nada disso. A gravidade é simplesmente a contração, porque quando
existe uma ideia, a gente mesmo fala isso, né? A nossa atenção é concentrada, a nossa atenção tem um foco. Quando você fala em foco, né, em concentração, é isso, algo que concentra, contrai, tá? Então, é essa força, né, que uma parte é a contração, então ela densifica, ela contrai para projetar, gerar, criar alguma coisa, e a força da radiação, que é a expansão, tá? Eu vou mostrar um desenho também que vai entender, né? Então, lembra da respiração? Quando a gente inspira, a gente está concentrando o ar, mas está expandiu aqui, né? Porque o que foi retirado daqui é como se fosse criado um espaço aqui de expansão. Quando nós expiramos, aqui dentro expande, né? E contrai do lado de fora, porque foi colocado alguma coisa ali, né? O ar que foi retirado ali foi devolvido. Vamos ver o próximo que nós vamos entender. Aquilo que está em negrito ali faz muito sentido para mim e está de acordo com o David Bohm dentro da sua visão de universo holográfico e, aliás, de acordo com a maior parte das filosofias ancestrais, as indianas, as chinesas, o Tao, né? Todos eles falam a mesma coisa, em outras palavras, não? A linguagem é um pouco diferente, mas basicamente é isso, né? Nós não estamos falando de um universo criador, mas, aliás, nós não estamos falando de um universo criado, mas é um universo criador, é um universo que está o tempo todo manifestando, está nesse batimento, né, de contração, expansão, de criar, de projetar, de recolher, né? É o tempo todo, é um universo está criando em cada ponto infinitesimal o universo está criando. Nós somos assim, né? A cada tanto nós estamos inspirando, expirando, existe todo um movimento de reciclagem no nosso corpo, células estão morrendo, estão nascendo, né? Elementos químicos estão, ou moléculas, né, estão sendo criadas e transformadas. Tudo é movimento e tudo está sendo criado, tá? Então nós estamos em um universo criador o tempo todo, tá? E aqui embaixo vocês vão reparar que tem uma eu mantive aqui a figura do trabalho do Russell, né? Que é o batimento do universo. Então, vocês veem aqui 0, 1, 2, 3, 4. Está caminhando para a concentração, a contração, até chegar no 4, que é o máximo da contração. Quando chega no máximo, dá um momento de quietude, tá? Não sei se você consegue reparar, mas nós inspiramos, dá uma parada, expiramos, uma parada. Essa parada é fração de segundo, às vezes segundo, mas entre a inspiração e a expiração existe uma parada. E é o que vocês estão vendo aí, a sugestão do Russell, da oitava. Existe esse movimento de
concentração, atingiu o máximo potencial, 4, para e começa a expandir, a descontrair. Então, vocês vão ver 4, 3, 2, 1 e 0, a quietude de novo. E essas duas forças, elas dançam o tempo todo, porque a contração, o máximo da contração, digamos ali o mais 4, ele quer chegar no zero, no equilíbrio. O menos 4, o máximo da expansão, ela também quer voltar ao seu ponto de equilíbrio. Então, é um jogo o tempo todo dessas duas forças. Daí você vai me perguntar, ok, mas por que 4? Por que não 3, 5? Sei lá, por que 4? Porque a ideia do Russell é a oitava, é como a oitava musical, né? As notas musicais, né? Como elas se manifestam em oitavas. E aí eu achei de uma beleza incrível, sabe? Os elementos químicos se manifestando em oitavas, porque se a gente for olhar para o universo criador, a gente só vê beleza, né? A natureza, uma flor, a planta, um animal, um ser humano, uma criança, um céu estrelado, a gente, né, só vê beleza, né? E isso para mim foi muito bonito. Aqui eu coloquei um pouco para vocês verem. É, é a mesma coisa da gangorra, só que aqui no é como vocês vão ver, é como as oitavas dos elementos químicos vista de cima, mas vocês veem que é um símbolo do infinito. Olha, nós podemos acompanhar aqui, por exemplo, essa linha que é a da expansão, é a força centrífuga, tá? Ela vem, mas ela vem para um equilíbrio e ela troca. Na hora que ela troca, ela entra como força de contração, a força da gravidade, né, contraindo, né? E se nós acompanharmos uma aqui que vem centrífuga, a força de expansão desse lado, quando ela atinge o equilíbrio, ela troca e entra na outra parte como uma força centrípeta, né? De contração, tá? Esse é o movimento do universo. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu lembrei que eu não falei aqui da figura, né? Se a gente olhar a maior parte das galáxias, né? Mas aí tem uma questão da evolução do movimento, né? Dentro do campo, mas é por isso que a gente tem galáxias espirais, galáxias que parecem alongadas, galáxias que parecem redondas, né? Que elas não têm uma forma espiral, têm uma forma irregular. Mas vocês podem observar aqui, olha, esse braço, tá? É a radiação. As estrelas estão sendo irradiadas aqui. Elas vieram de um centro de máxima contração e estão aqui expandindo. E vocês veem desse outro lado aqui a contrapartida do movimento, né? Algo que vem contraindo, que vem empurrando. Então, esse movimento empurra, aqui empurra, criando um espaço, né, digamos assim, concentrando aqui, e o outro lado, né, da força
que vai expandindo, né, o que foi criado nesse centro aqui, ok? Isso era o que eu queria colocar para vocês, um exemplo no universo, lá fora, né, no movimento das galáxias. Visão dele. Aí vocês vão ver que a substância da mente tem a aparência de muitos estados de movimento, que o homem chama de elementos da matéria. Esse é outro conceito que eu achei muito interessante. Nós temos água. Eu falo da água porque é uma coisa muito clara, né? Muito visível, muito óbvia, né? Então, você tem a água que se apresenta em estado líquido, em estado sólido e em estado gasoso. Em estado líquido, ela tem determinadas propriedades, no estado sólido, outras propriedades, no estado gasoso, outras propriedades. Mas estamos falando da mesma substância, água, H2O. Ela se apresenta em estados de movimento diferente, de vibração, de contração diferente, mas é a mesma substância, não muda, que é o que o Russell está falando aí. O que muda é o movimento, é a posição do movimento. Também posso falar para vocês da flor, da semente, da árvore, da flor, da fruta. Basicamente, a gente está falando da mesma coisa. A semente pequenininha, ela tem tudo dentro dela, todas as informações. Ela tem as informações da árvore, ela sabe como construir a árvore. E a árvore sabe como dar flor. E a flor sabe como dar fruto. E um dia o fruto perde energia, cai, dá uma nova semente. Num outro ciclo, a árvore envelhece, morre, vai para o solo, começa tudo de novo. Esse ciclo, esse batimento, esse movimento, tá? A semente, a árvore, a flor e o fruto, basicamente, é a mesma substância, a mesma matéria, né? Claro que aqui tem um alimento do solo, alguns elementos químicos que vêm do solo, que se agregam a outros da árvore, da semente e acrescentam, tá? Mas basicamente a gente pode dizer que a semente, a árvore, a fruta é a mesma coisa, porque se eu pegar uma semente de maçã, eu não vou colher pêssego, certo? É a mesma coisa. Então vamos lá. Então, finalmente, fim do mistério, vamos lá apresentar a visão do Russell. Esse é o desenho original dele. Que vocês veem aí, né? Vocês veem uma onda que vai mudando a amplitude cada vez maior, tá? Essa amplitude, ela progride na proporção áurea, 1,618. Então, por exemplo, essa amplitude é maior 1,618 do que essa. Essa daqui é 1,618 maior do que essa daqui. Claro, aqui não está em escala, né? Mas é assim que funciona. Vocês veem aqui uma linha vertical, tá? E vem uns pontos cheios nessa linha vertical.
Esses pontos cheios na linha vertical são os gases nobres, porque o Russell entendia que os gases nobres funcionavam como os portais. As oitavas têm origem nos gases nobres, tá? Então, veja, os átomos, ele não entendia o átomo como um próton, um nêutron cercado por uma camada de elétrons. Ele via os elementos químicos, digamos assim, como um pacotinho de energia, que, aliás, tem um ramo da física que ficou bastante esquecido, porque quando surgiu a física quântica, ela brilhou, surgiram N estrelas e ela se desenvolveu muito. Qualquer um que ousasse ir contra os conceitos colocados por essas estrelas cientistas, né, na física quântica, era colocado de lado, né, isolado do meio acadêmico, e aí tudo parou de florescer, né? A ciência vive, por assim dizer, do antagonismo, né? Você precisa ter, né, sempre outras ideias, né? Porque é assim que cresce, né? É assim que evolui. Não quer dizer que tudo esteve errado, mas tem um patamar acima, tem outro patamar acima, e aí vai englobando aquilo, mas expande. A outra engloba o que tinha antes, mas expande. E hoje em dia a ciência parece que acha que chegou no limite máximo, não tem mais por onde expandir, né? Vocês percebem que não tem surgido coisas novas, né? Enfim, bom, surgiu mais ou menos junto com a física quântica o conceito de teoria das cordas e ficou lá atrás, né? Engavetado, parado, ninguém mais deu bola, né? Mas na teoria das cordas também era assim, não existia um elétron, uma partícula, um próton, né? O que existia era uma energia, uma ondinha, digamos assim, vibrando numa certa frequência, né? Essa ondinha, nessa frequência, ela podia se manifestar como um elétron. Outra onda, um outro pacotinho de energia que se manifestava como próton, ou nêutron, ou seja lá o que for. Tá? Russell é mais ou menos isso. Então, o universo criou, concentrou uma energia, né? Numa oitava musical, então ela é um elemento químico nessa hora, é um tom da oitava musical, e o que contém isso, né? O que contém tudo, o que tem manifestação? O espaço, né? O campo, o que nos cerca, a ordem implicada do David Bohm. Eu falei frio porque para Russell a expansão, o que não está manifestado, né, ele chama de frio. É frio. E quando contrai é quente. Você vai ver que isso está associado a cores, tá? Que eu coloquei ali, luz vermelha e luz azul. A vermelha é a contração, o azul é a expansão. Olha, o núcleo da Terra, dizem, é vermelho. É uma bola de ferro incandescente, né? A gente vê o magma vermelho,
né? O céu é azul. Ok, é azul porque aí tem a absorção do oxigênio, né? A incidência dos raios solares, qual luz que está sendo absorvida. Não importa, é azul. A gente enxerga o espaço azul dentro dos nossos sentidos físicos, ok? E ali vocês veem, os gases nobres são o tom mestre da oitava, tá? É dali que os outros tons partem. É o ponto zero, né? É aquele ponto de quietude, né? Onde ou vai para contração ou vai para expansão. Esses pontos escuros, que são os gases nobres, eles marcam o final da exalação e o começo da inalação, né? É aquele ponto de parada, né? Que eu falei que a gente tem. Vejam, assim em cima como embaixo, assim dentro como fora. Não faz sentido para vocês? E mais, ele diz que os gases nobres têm o registro mantém um registro de tudo o que acontece na oitava. Eu poderia dizer que esses gases nobres, eles são como o equivalente à luz branca, né? Então, a gente diz que a gente enxerga a luz branca, mas quando você passa lá pelo prisma, separa em 7 cores, né? Onde estão essas cores, né? Elas estão na luz branca, está lá registrado. A luz branca contém a informação de todas as cores, tá? Estamos falando aqui dentro do nosso universo, que a gente chama físico, material, baseado nos nossos 5 sentidos, ok? Então é isso. Aí vocês estão vendo, espero que estejam vendo, é o meu desenho das oitavas. Então, como vocês viram, aqui está muito junto, não dá para ver direito, e eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer, porque na hora até que eu estou desenhando e fazendo, eu percebo melhor, né? Às vezes eu tenho insight, tenho clareza, tá? Até vou pôr o óculos aqui agora. Então, vocês veem, aqui está o gás nobre hélio. E olha que interessante, antes do hélio tem outros 3 gases nobres, que a ciência não chegou nisso ainda, tá? Muita coisa, eu estava até vendo um texto interessante, que nós achávamos que o cérebro tinha 4 estados, né? O beta, que é o acordado, que tem um período lá, uma frequência de 21, acho que é 14, algo assim. Depois vem o alfa, que é um estado mais baixo, de meditação, né? Que o cérebro já está, a mente não está tão ativa, é uma frequência menor. Depois tem o delta, que é um estado de, a maior parte das pessoas é sono, né? Entra aí dormindo, mas alguns yogis, alguns meditadores conseguem alcançar esse estado conscientes. E tem o último estado lá, que é o teta, que é muito baixo os batimentos, né? O batimento do cérebro é bem baixo, eu não lembro agora, mas é muito baixo, e achava que era isso. E agora, com equipamentos mais sensíveis, mais sofisticados, mais elaborados, com a tecnologia, né, que cresceu, evoluiu, descobriu-se que o nosso cérebro tem outras frequências bem mais altas, pode chegar até a 200 Hz.
e chegaram nisso trabalhando com yogis, monges tibetanos, pessoas que conseguem um estado assim bem diferenciado de consciência, inclusive o domínio do corpo, né? Para o coração, consegue ficar sem roupa no meio da neve, sem ter problema nenhum, né? Porque alcançou estados muito elevados de frequência cerebral, mas que ela vem acoplada num estado de percepção do campo muito elevado. Então, hoje sabemos isso por causa dos equipamentos que são capazes de medir. Então, vocês veem que tem aqui o hélio e tem mais 3. Inclusive, vocês vão ver aqui no hélio, aqui na oitava, entre esse elemento, esse gás nobre desconhecido, o gameron e o hélio, aqui está o hidrogênio, né? E aí vocês veem que o hidrogênio está na posição máxima aqui, né? Que como ele está na terceira oitava, tá, vocês estão vendo aí 304 mais, tá? Poderia até pôr mais aqui, tá bom? Mas e aqui do outro lado, 304 menos, porque ele está num ponto de parada. Os 2 estados aqui existem. Então, o máximo da concentração dessa oitava gerou o hidrogênio, tá? É o tom dessa oitava na máxima amplitude para essa oitava, né? Ele constitui aquilo que nós chamamos de hidrogênio. A tabela periódica vai do hidrogênio para o hélio. E o Russell, na época, mandou a cartinha dele lá para a comunidade científica dizendo que tinham outros elementos, né? Que não era o hidrogênio e o hélio. E, claro, foi ignorado solenemente, né? Algum tempo depois, a ciência descobriu o que eles chamam de isótopos, né? O deutério, tritério, né? Tem um outro, não me fugiu o nome, mas eles são colocados como isótopos, né, do hidrogênio. Né? Isótopo é quando o número atômico é diferente, mas as propriedades se mantêm, enfim. Mas Russell falou que não eram isótopos, né? Eram elementos químicos. E vocês vão ver que nessa altura das oitavas não tem espaço para isótopos, mas o Russell não chama de isótopos, ele chama, são como semitons, entre um dó e um ré tem um dó sustenido, tá? Então são semitons entre os 2 tons principais, tá? Então, vocês estão vendo aí o hidrogênio, o hélio, e aqui estamos nós, né? Na quarta oitava, né? Aqui está o carbono, né? Somos seres de carbono. O carbono está numa posição intermediária, né? No meio da quarta oitava, se a gente considerar, olha, aqui a gente tem uma oitava, 2 de ponto a ponto, 3 e aqui a 4, que vocês vão ver que dá, nós estamos aqui no meio. Então, 9 oitavas, 4 e meia é a posição média. E esse é o ponto. O carbono, o que está aqui no carbono, que é o lado que vem contraindo para chegar na máxima amplitude aqui no carbono, né? Na quarta oitava. Até aqui, os elementos não são
muito favoráveis à vida. Se vocês pegarem, né? Deixa eu colocar meu óculos aqui. Se vocês pegarem o boro, o berílio, o lítio em estado natural, eles são nocivos, né? São tóxicos para nós. Agora, observe que depois aqui do carbono, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Depois do carbono vem o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. O nitrogênio, o oxigênio já são elementos fundamentais para a vida, tá? O flúor, alguns aspectos também. Desculpe, mas vocês veem que ele já está no mínimo de amplitude, já chegando aqui no neon. A próxima máximo de amplitude é o silício. Aqui está, digamos assim, o corpo do planeta, né, da Terra, que é fundamentado no silício. E vocês veem que é mantido aqui as posições, né? Do 4, 3, 2, 1, 0. Aqui é um 0 e é um 4. Aqui é um 0, 0, 1, né? E vocês veem que de um lado é mais, de um lado é menos. Um lado é o que está contraindo e o outro lado é o que está expandindo para chegar na oitava seguinte. O carbono, né, que está aqui, ele marca o ponto de transição, tá? Da oitava toda, as 9 oitavas. O carbono é o máximo da inspiração. Então, chegou aqui, é a máxima amplitude de concentrar, de contrair. A partir dali, começa a expandir. Então, se a gente pensar nessa disputa, digamos assim, entre a gravidade e a expansão, até o carbono, a gravidade está ganhando, né? A expansão está perdendo. Quando chega ali no carbono, ocorre a reversão. É um ponto de reversão da oitava, tá? A gente tem, em cada pico de amplitude aqui, a gente tem um ponto de, em cada gás nobre, a gente tem um ponto de reversão, né? De quietude, que passa da expansão para contração, da expansão para contração, e aí segue. Agora, em termos da oitava, de todas as 9 oitavas, o carbono está nesse ponto que é a máxima concentração, a máxima densidade. A gravidade ganhou. A partir daí, a gravidade começa a perder e a expansão começa a ganhar, tá? Tanto que, quando chegar lá, eu vou explicar em mais detalhes essa oitava, porque afinal é a nossa oitava, né? Aí vocês veem as outras oitavas, a sexta oitava, a sexta para sétima oitava é aonde tem permissão de aparecer o que a ciência chama isótopos, mas são os tons. Aqui também nós temos, e olha só como ocorre existem elementos químicos que se atraem. Se você colocou os dois juntos, eles imediatamente se juntam. E tem elementos químicos que não conversam, não tem como juntar os dois, tipo água e óleo. Eles só vão se juntar se você tiver uma temperatura alta, uma pressão alta, né? Alguma coisa, né, que força a união, senão não. E olha aqui, olha, nessa oitava aqui, que o máximo é o silício, entre o neon e o argônio,
vocês têm aqui o sódio, o Na, que é mais 501. E você tem aqui o cloro menos 501. Você colocou sódio e cloro juntos, imediatamente eles se ligam, tá? Por quê? Um tá ali na densidade, na contração, louco para agregar, para mudar o tom. E você tem ali o cloro que está querendo descer ali para o argônio, né? Na expansão, louco para perder coisas, para ficar mais leve, né? Então, os dois conversam. Então, se você for ver aqui, né, nessa representação, o que é mais aqui vai agregar perfeitamente com o que é menos aqui do outro lado. Pode ser em outra oitava. O que é mais aqui vai agregar com o que é menos aqui em outra oitava, tá? Mas quando é na mesma oitava aqui, é bem mais fácil, é sem esforço nenhum, tá? A gente chega aqui na última oitava, a nona oitava, onde a gente tem os elementos mais perigosos para nós. É onde está o urânio, o plutônio, que é usado para a bomba atômica. E quando começou a coisa da bomba atômica, Russell e junto com a sua esposa, Lau, escreveram uma carta para o então presidente dos Estados Unidos, explicando os perigos disso, para não fazer. Porque nós estamos ali, ó, na nona oitava. A gravidade não segura nada, ela está ali segurando com a unha, sabe? E tá querendo explodir, já está querendo expandir. Isso tem uma velocidade, está numa velocidade incrível, uma temperatura incrível, né? Tentando se concentrar ali, concentrada, mas com aquele cerne, né? Querendo a expansão. O que a gente chama morte, né? Quando chega ali, é a morte. Nós nascemos, estamos no auge da vitalidade, mas essa vitalidade está sendo retirada de algum lugar. Quando a gente atinge a maturidade, o processo reverte, né? A gente começa, da onde a gente tirou energia, começa a buscar de volta, né? Para o que a gente chama morte, esse outro lado. Então, começa a perder vitalidade, força, energia e carregar o outro lado, que a gente chama morte, mas é um outro estado de movimento, é uma outra oitava, é um outro tom de uma outra oitava, tá? Então, quando chega ali, é a morte mesmo. Vai começar tudo de novo lá no tômio, da primeira oitava, né? O tômio está aqui, olha. Vocês estão vendo que está aqui o tômio, e se a gente voltar lá, aqui está o tômio, na primeira oitava, tá? Então, é uma força tremenda concentrada ali, né? E o estímulo é porque nós estamos trabalhando na fissão, não na fusão. Nós estamos trabalhando na fissão. A gente separa, a gente divide. Na hora que você divide, você fortalece isso, né? A expansão, a divisão, e não a concentração, ok? Uma mais semitons, né, da tabela periódica, e aqui é onde eu queria chegar, que é a nossa oitava. Então, vocês veem aqui o carbono, a máxima amplitude dessa oitava, né?
do lado de cá, o que eu falei, que ainda é mais nocivo, e do lado de cá, que começa a ser mais amigável à vida, entre o carbono e o silício, os elementos que estão ali, porque depois, de novo, começa a os elementos químicos a ter serem mais tóxicos, né, à vida. Então, lembra que eu falei da maturidade, o máximo da amplitude entre todas as oitavas, né, das 9 oitavas, né, tanto que o ponto de fusão do carbono é o mais alto, né, 3.527 graus Celsius, tá? Então, para fundir é o mais alto. Claro, ele tá ali, é o máximo da concentração, da densidade, chegou na máxima amplitude da inspiração. Agora vai começar a expiração, tá? É o máximo na inalação, e a partir daqui as oitavas vão ficando cada vez maiores. Aí tem um movimento aí de diminuir a rotação, mas aumentar a velocidade de translação em torno desse centro de quietude, tá? Que está aqui nos gases nobres, né? Mas aí não vou entrar nesses detalhes, é uma apresentação da tabela, né? Não é uma apresentação detalhada, né? É uma introdução, só colocando a ideia que é o meu propósito, né? Nesse vídeo, né? Eu deixo aqui na descrição o link para o site da fundação do Walter Russell, da Lau Russell, e lá tem material para pesquisa, para estudo, para quem gosta e quiser se aprofundar, tá? Aqui é uma outra maneira de colocar, né? Não no formato da espiral, mas as oitavas esticadinhas aqui, primeira, segunda, terceira, a quarta. E esse triângulo aqui é um triângulo que é o triângulo da vida, né? Então, vocês têm aqui o silício, o carbono e o hidrogênio. Aqui vocês têm o nitrogênio, né? Na linha do carbono, né? O nitrogênio e o oxigênio, tá? Então, vocês veem que a vida, né, se concentra nesse triângulo aqui. De um modo geral, o que a gente precisa para a vida está aqui. Claro, a gente precisa de potássio, de cálcio, manganês, mas se vocês forem olhar a porcentagem desses elementos no nosso organismo é muito baixa mesmo, né? Então, é nesse triângulo que a vida se concentra, né? E colocado dessa forma, uma forma, digamos assim, planificada, né? Tem o triângulo ali, né? E tem esse link, né, da geometria do triângulo, né? Que é o dual, a manifestação e a não manifestação, mas que tem essa energia que administra, que alimenta, que cuida dessas outras duas, né? A trindade e o princípio do três, né? Que embasa as coisas do universo, né? É uma geometria fundamental, né? No tridimensional a gente tem um tetraedro, né? Que é uma figura de geometria básica, né? 3 lados, 3 triângulos, todos iguais, né? E ele contém ele mesmo, né? Enfim, é isso. Então, era isso que eu gostaria de passar aí para vocês, eu passei para vocês, né? Espero ter
acendido uma luzinha de curiosidade e acendido uma luzinha de alternativa, sabe? De repente, não engolir tudo, aceitar tudo de pronto, sem questionar ou sem buscar alternativas ou sem ir além, né? Muitos pesquisadores e outras figuras morreram, foram ameaçadas, foram queimadas na fogueira, excomungadas, porque falaram coisas que hoje é tido como correto, né? Então, é bom não sair descartando de tudo, né? E era essa luz que eu queria acender, né? Uma outra visão, um outro ângulo, uma outra perspectiva, né? Se abrir para mais possibilidades, né? Eu acho que é assim que as coisas evoluem, nós evoluímos, a humanidade evolui, e é assim que o universo faz, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.